Essa composição com o fundo vai nos possibilitar esse resto de ano, a partir do dia 23, quando a nossa quarta carta de intenção merece ser aprovada, e todo o ano de 84. Então nós vamos ter realmente um período para recolocar em termos exatos e precisos os nossos problemas econômicos e financeiros. E esses problemas econômicos e financeiros têm que começar por uma renegociação da maior envergadura, ampla e feita com a maior coragem, a maior audácia, no sentido de colocar o nosso endividamento em sintonia com a nossa capacidade de pagamento. O que não é possível é que nós continuemos a arcar com o endividamento que está levando a nação ao desespero. Nós não podemos reduzir o nosso povo a uma estagflação, reduzir o nosso povo ao desemprego, à fome, à miséria, que não há de ser com isso que nós vamos pagar os nossos credores. Tem que buscar uma alternativa, né? Sobre isso a gente estava conversando aqui no intervalo e o Dreyfus tem uma pergunta. A ida ao fundo, na realidade, divide a opinião pública. É marcante a rejeição de setores ponderáveis da população a respeito da ida ao fundo e do tipo de negociação que está sendo levado a cabo. E eu queria, portanto, insistir um pouco em cima da questão que eu tinha colocado antes. Quais seriam os pontos centrais de uma programação socioeconômica de reconstrução nacional que poderiam passar pelos caminhos da conciliação e do consenso? Bem, eu acho que a primeira providência, e essa é realmente no campo econômico, mais do que uma convicção nacional, é uma consciência nacional, é que não podemos concordar que o Brasil seja transformado numa colônia do capital estrangeiro. Nós temos que fazer face aos compromissos externos que foram assumidos de uma maneira altiva e digna, nunca nos submetemos à imposição dos credores, mas daqui para frente situando o nosso endividamento em função da nossa capacidade de pagamento. E a nossa capacidade de pagamento tem um limite. Nós não podemos de maneira nenhuma cercear o nosso processo de desenvolvimento econômico, porque na base da recessão, da estagflação, das concordatas, da falência, da desativação de empresas, do desemprego, ampliando a área da miséria e da fome, pagar o que devemos. Nós só pagaremos o que devemos trabalhando, produzindo e exportando. Governador, a aprovação do 2065 consolidou o ingresso do Brasil no Fundo Monetário e favoreceu o fechamento do balanço de 83. Eu imagino que, embora tenha sido doloroso para a economia brasileira e para os brasileiros, essa medida, que é penosa pelos efeitos que trará para a economia no próximo ano, é a parte mais fácil do acordo com o fundo, porque resolve um problema principalmente do credor, que não recebeu atrasados, não vai receber, mas teve condição de contabilizar a operação sem levá-la à conta de prejuízo de seus bancos, o que traria para os credores problemas, às vezes, insuperáveis para alguns bancos. Imagino agora que a renegociação propriamente dita, que nos interessa a nós brasileiros, e que deverá ser mais ampla dentro dessa sua análise, que tenha que ter uma carência necessária para nós respirarmos, que tenha um prazo definido e uma taxa de juros, um terço, no mínimo, dessa que se pratica hoje, quer dizer, valor para receber de devedor insolvente tem taxa diferente, taxa diferenciada de credor solvente. Na análise dos 3 últimos anos, essa dívida aumentou em 47 bilhões de dólares por manobras de elevação de juros internacionais e redução de preços de exportação. Agora, a minha questão, a pergunta e pedido de esclarecimento sobre o seu enfoque político é exatamente, considerando que essa renegociação terá um período de comprometimento do Brasil e dos brasileiros de mais de uma década, considerando que o governo está a pouco mais de um ano para terminar o seu mandato, como brasileiros e como político, o senhor não acha
que o nível de renegociação teria que ser ampliado, quer dizer, a coletividade, o colegiado de representantes da renegociação teria que ser mais representativo do que atualmente tem sido? Sem dúvida que sim. O 2065 ele é intrinsecamente mau e é institucionalmente perverso. Jamais se elaborou no Brasil um diploma legal que caísse sobre as classes empresariais, sobretudo as forças do capital e as forças subsidiárias do capital, com tanta violência. E, além do mais, pelo fato de representar uma redução no salário do trabalhador, ele é um decreto que achata o salário, ele é profundamente antipático e não acredito que haja no Brasil ninguém que, tendo que votar 2065, como se fosse um instrumento autônomo que levasse a ele o seu apoio. Só se compreende o 2065 porque ele significou realmente uma ponte para que nós pudéssemos dar a esse país uma tranquilidade mínima de um ano e pouco que ele carece, para uma reformulação ampla e completa de nossa política econômica e financeira e, sobretudo, porque a sua rejeição significaria um colapso muito sério nas nossas atividades econômicas. Se ele aprovado é ruim, eu tenho para mim que, se não fosse aprovado, as consequências, sobretudo para os trabalhadores, seria muito pior do que essa situação que nós estamos enfrentando e vamos ainda enfrentar sobre a sua vigência. Mas como ele vai possibilitar realmente um período de tranquilidade, o que se espera é que esse sacrifício enorme que a nação está se impondo para poder obter essa trégua seja bem aproveitado. E seja reaproveitada pela renegociação da dívida em termos amplos, em termos os mais seguros possíveis, em termos dos mais objetivos, em termos dos mais precisos. E isso eu tenho a impressão que é tarefa muito grande demais para um governo ou para um setor de governo. Acho que a solução certa é que apresentou na Argentina agora o presidente eleito Raul Alfonsín. Ele disse que vai nomear uma comissão de alto nível para estudar a renegociação da dívida argentina, que, guardada as proporções de cifras, era em tudo semelhante ao Brasil, não só na sua origem, como na sua natureza e nos seus objetivos. Acho que o governo acertaria se nomeasse uma comissão de alto nível com a participação de empresários e também de representantes do Congresso e que essa renegociação fosse levada a efeito com toda a desenvoltura da parte do Brasil. Não de mão estendida nem de cabeça baixa, mas numa postura de altivez e de dignidade. Pois é, governador, essa questão toda faz a gente pensar na soberania nacional e no nacionalismo. Hoje a gente estava conversando sobre quando o senhor é primeiro-ministro, o senhor deu um jeitinho mineiro e conseguiu mandar embora a última base militar norte-americana que existia no Brasil, em Fernando de Noronha. Qual é a sua posição hoje sobre a questão nacional? Mas eu nunca deixei nenhuma dúvida no meu comportamento, que sou nacionalista sincero e convicto. Porém não radical. Não radical, não sou xenófobo, isso é outra coisa diferente. Mas sou nacionalista. E não fosse eu discípulo do presidente Getúlio Vargas, que foi aquele que deu ao Brasil a consciência nacionalista para os seus problemas. Antes de Getúlio, o nacionalismo do Brasil era confundido com patriotismo, com brasilidade. Quem criou realmente uma doutrina nacionalista para o Brasil foi o presidente Vargas. E nessa luta que ele sustentou e a qual ele foi ao extremo de dar a sua própria vida, eu estive sempre ao lado dele.